Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e o tema da nossa aula de hoje é estatística. Tem como objetivo principal nessa nossa primeira aula reconhecer os diferentes tipos de gráficos. Sei que gráficos e tabelas já é um assunto que você já vem aí estudando há muito tempo, mas hoje nós vamos aprimorar esse estudo com os diferentes tipos de gráficos, tá certo? Antes da gente entrar nessa parte dos tipos de gráficos, a gente tem que reconhecer os elementos principais de cada gráfico. Todos os gráficos vão ter alguns elementos principais, que são eles: o título, a fonte, os números e a legenda. São 4 temas aí principais, né, que todos os gráficos vão apresentar. O título, geralmente, ele traz aí algumas palavras-chave acerca do assunto que aquele gráfico está tratando. Por exemplo, se o gráfico ele está demonstrando a quantidade de vendas de uma loja durante aquele semestre, então o título do gráfico, né, geralmente vem com algo parecido, né? Vem ali na hora que você vê o gráfico, você tem que saber, o título vem para ali nortear, para você saber de que se trata ali aquele gráfico, tá bom? A fonte ela traz mais credibilidade àquele gráfico. Por exemplo, tem um determinado gráfico apresentando a quantidade de pessoas que têm diferentes tipos de deficiências, né? Mas do Brasil, no caso, né? Mas de onde foi que você retirou todas essas informações? Como é que eu posso confiar nessas informações que o seu gráfico traz? Então, a fonte, por exemplo, poderia ser o IBGE, né? Então, a fonte, geralmente, ela vem ali embaixo e ela dá uma credibilidade maior àquele gráfico, passa ali aquela segurança de que aqueles dados, geralmente, eles são, de fato, verdadeiros, tá? Os números, né, vocês já sabem, a gente já trabalhou, né? Ele vem ali a quantidade, a categoria. E por último, nós temos a legenda. A legenda nos ajuda a ler melhor este gráfico, tá? Vou mostrar agora para vocês alguns tipos de gráficos e a gente vai olhando cada um desses elementos em cada um dos gráficos, tá certo? O primeiro que a gente vai estudar aqui agora é esse tipo de gráfico. Não é muito aí do conhecimento de vocês, eu acho, né? Vocês não têm tanto com esse tipo de gráfico. A maioria é gráfico de barras, tabelas, né? Mas esse gráfico, pessoal, ele é um dos que é mais utilizados no nosso cotidiano. Geralmente em jornais, provavelmente vocês já viram esse tipo de gráfico, né? Em estudos científicos, eles também aparecem bastante. E assim, eles geralmente demonstram uma evolução, eles querem fazer ali uma comparação, né, de alguns dados. Por exemplo, esse daqui, vamos começar vendo aqui os elementos desse gráfico. Começando aqui pelo título, né? O título do nosso gráfico é audiências de 4 canais numa semana. Então, eu já sei o que eu vou analisar nesse gráfico aqui. Está falando sobre a audiência de 4 tipos de canais aí durante uma semana. Vamos analisar. Aqui eu tenho os números, né? A audiência em milhares. Embaixo nós temos as categorias, que são os dias da semana. Então, os 7 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Do lado eu tenho a minha legenda, né? Aqui, ó, a minha legenda está demonstrando que cada uma das cores, ela vai representar um canal. O verde é a TV Viva, laranja, TV Notícias, o vermelho, Moda Barreiro e azul, canal infantil. Tá, Ellen, como é que eu vou ler esse tipo de gráfico? Como é que eu vou encontrar informações nele? Tá, e só esse monte de linhas, eu não sei para onde é que vai. Pessoal, vamos com calma, vai dar tudo certo, tá? Ó, como é que eu faço? Se vocês acharem mais prático, né, vocês podem traçar uma linha. Olha aqui a linha do meu gráfico, tá? Segunda-feira, a primeira categoria. Só vir aqui, ó, retinho e olhar. Vamos lá.
O azul eu sei que é o canal infantil. Então, se eu perguntasse para vocês, né? Pessoal, na segunda-feira, qual canal teve mais audiência? Aí você iria olhar só aqui, ó. Quem é que está em cima? Quem é que está, a linha que está mais em cima é o azul. Então, na segunda-feira, nós tivemos o quê? O canal infantil com maior audiência. Já na terça-feira, quem é que estava com maior audiência? Ó, o canal azul, né, que é o canal infantil, ele desceu na terça-feira, ó. Desceu. E quem estava agora em primeiro lugar era o canal aqui na cor laranja, que é a TV Notícias. E assim, ó, pessoal, vamos comparando cada um desses canais ao longo da semana, tá certo? Esse é um dos tipos de gráfico, né? Aqui, ó, esse gráfico também, ele é muito utilizado aí na TV, em pesquisas científicas, tá? Que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Esse gráfico aqui não apareceu, né, o título, nem os números aqui, porque cortou, mas aí aqui dá certo pra gente entender um pouco sobre esse gráfico, tá? Vamos lá. O gráfico de setores tem esse formato circular e geralmente ele está relacionado com percentuais, tá bom? Aqui, ó, nós temos nossa legenda que diz o canal, aliás, perdão, o canal não, porque o canal já passou, né? Aqui, o azul escuro, nós temos 24%, o vermelho, nós temos 23%, amarelo, 16%, o laranja, 11% e o azul mais claro, nós temos 8%. Qual é a principal característica desses gráficos? Quando a gente for fazer a soma de todos esses valores, 42, eu disse 24, né, gente? Perdão, 42, tá? 42 mais 23, mais 16, mais 11, mais 8. Quando a gente for fazer, né, a soma desse gráfico, desses valores, o gráfico vai ter como resultado 100%, tá certo? Essa é uma das características principais desse tipo de gráfico. Os outros dois gráficos que eu trouxe aqui para vocês são gráficos que já está mais aí no cotidiano de vocês já têm aí o maior conhecimento sobre eles, que são os gráficos de barras, gráficos de colunas, né? Aqui nós temos um na forma vertical, né? Ó, o título dele, Deficientes no Brasil, IBGE 2000, igual aquele exemplo que eu dei lá para vocês, né? Nós temos aqui os valores em porcentagem. Aqui nós temos o total, 24,5 milhões. E aqui, ó, percebo que cada barra, cada coluna dessa, né, ele está representado por uma cor. Como é que eu vou analisar esse gráfico? A primeira cor, azul, nós temos deficientes visuais. Então, ó, de 24,5 milhões, quase 50%, né? 48% são deficientes visuais. Depois, vamos olhar aqui o vermelho, deficientes motores. Então, aqui, ó, passando de 20, 22% por aí, né? São deficientes motores. O verde, deficientes auditivos. Então, aqui quase chegando no 20, uns 18, 17, tá mais embaixo um pouquinho, né? Por aí. O lilás, nós temos deficientes intelectuais. Então, aqui, ó, não chegou nem a 10, né? 8%, mais ou menos, né? E, por último, nós temos deficiência física, que aqui está mais ou menos na metade, né? 5%, 4%, por aí, né? Então, aqui é um tipo de gráfico de barras de coluna, né? Aqui nós temos ele na forma horizontal, uma forma diferente, né? Taxas de mortalidade infantil por região em 2013. Aqui nós temos as classificações, né? Aqui é como se aquele gráfico, ó, ele tivesse sido invertido, tá? Tivesse colocado de lado. Do mesma forma, ó, só virei. Aí aqui, ó, eu tenho região Nordeste, com quase 25, né? 23 por aí.
região norte, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Então, pessoal, ó, para eu ler esse tipo de gráfico, né, só eu seguir aqui, ó, a barra, né, a colunazinha e olhar qual é a região, qual é a classificação aqui e qual é a quantidade, os números, né, que tem aqui embaixo. Ler gráficos não é assim tão difícil, né? O gráfico de barras aí vocês já têm costume, já sabem. O gráfico de setores e o gráfico de linhas aqui provavelmente vai pegar um pouquinho, mas acredito que com muito esforço e dedicação vocês vão conseguir, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá no privado, tá certo? Pra gente tirar as dúvidas. Até a nossa próxima aula.